agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Deiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy.
A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em Gênesis 35, no versículo 15, diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. Nós encontramos nessa passagem que Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Os lugares onde Deus fala conosco, onde Deus nos encontra, pode ser aquele lugarzinho secreto onde você ora. Pode ser lá naquela mesinha onde você lê a palavra. Pode ser lá no seu quarto. Pode ser na igreja onde você ouve Deus falando. Jacó também teve esse lugar especial e ele deu o nome de Betel, pois foi o lugar que a sua vida começou a ser transformada e mudada. Não desista dos seus encontros com Deus. Não importa onde, encontre-se com Deus. Aonde você estiver, Deus estará com você. E são nestes lugares que encontramos ânimo para viver. Você vai encontrar nesse íntimo com Deus o ânimo para levantar e para viver. Se alegra no Senhor, porque Ele está preparado e pronto para encontrar com você aonde você escolher. Deus te ama tanto que Ele vai no secreto e no íntimo da sua alma. Que Deus te abençoe e que você possa se encontrar com Deus. Chorei, afundei. Então ouvi Jesus a me chamar. Me entreguei, suavemente me acheguei e com Ele caminhei. Nele confiei, segui com Ele atravessei. Sim, eu sei que posso atravessar as águas mais profundas. Uma manhã eterna em frente eu seguirei. Com seus pés caminho e em seus braços me aconchego. Daqui pra frente posso a vida que eu vivo. Sobre as águas vou andar, o que nas minhas forças eu tentei sem conseguir. Em tuas mãos vou segurar, caminhar por todo o tempo, venha o que vier. É seu amor que me dá forças pra andar. Me entreguei, suavemente me acheguei e com Ele caminhei. Segui com Ele atravessei.
seu amor que me dá forças pra andar. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. A única forma de agradar a Deus é pela fé. Não há nada, absolutamente nada, que se faça fora da fé que seja capaz de agradar a Deus. Aliás, a Bíblia diz: tudo o que não é de fé é pecado. Tudo o que não é de fé é pecado. Então, precisamos entender que Deus envia situações como testes para a nossa fé. E isto parece estranho porque Deus conhece todo mundo. Ele conhece o presente, conhece o futuro, como conhece o passado. Mas vocês vão lembrar, por exemplo, que está escrito que Deus, Salmo 78, os deixou passar fome para ver o que havia no coração deles. Então, há situações que nos acontecem como testes, ou como testes de Deus. Durante muitos anos, Israel passou no deserto por causa da incredulidade. O que gerou Israel ficar no deserto foi a incredulidade. E onde que surgiu essa incredulidade? Numa reunião. Na reunião foram ouvidos 12 irmãos que tinham sido enviados para uma missão importante e vieram para prestar contas da missão que tinham recebido. E na hora de prestar conta da missão, 10 deles conseguiram bagunçar a cabeça de 3 milhões de pessoas. 2 ficaram ali gritando: não, pessoal, vai dar certo, Deus falou, Deus está com a gente, se Deus mandou, Deus vai achar um jeito. Mas os 10 prevaleceram. E olha, o líder deles eu vou esperar o senhor sentar. O líder deles era Moisés, homem experiente, homem de Deus,
chamado por Deus, preparado por Deus, que tinha vivido na escola de Deus, e mesmo assim, 40 anos de deserto. Isto nos ensina que o líder não faz nada sozinho. E que precisa ensinar o povo a crer em Deus. Porque se o povo não crer em Deus, o serviço do pastor não presta para nada. Quando o pastor centraliza tudo nele, e as pessoas não creem, ele vai sofrer e vai morrer ali, e as coisas não vão fluir. Por isso a Bíblia diz: aquele que ensina tenha dedicação ao ensino. Vocês vão lembrar que Deus fez aquela geração ficar no deserto 40 anos, até que o último morresse. E morrer por quê? Porque é incrédulo. Eles murmuravam, eles arrumavam confusão, mas tudo isso era por causa da incredulidade. Murmurador murmura porque é incrédulo. Gente que arruma confusão porque é incrédulo. Se fosse crente, não arrumava. Então, Deus usa pessoas que acreditam nele. Se Deus disse, a gente precisa crer nele. Deus disse que vai abrir a porta, creia. Deus disse que vai prosperar, creia. Deus disse que vai fazer, creia. Deus disse que é poderoso para fazer mais do que a gente pede ou pensa, creia. Porque Deus não vai deixar cair a palavra dele. Então tudo que vem contra, de alguma forma, é um teste de Deus. E como é que a gente vai reagir àquela situação? Como é que a gente vai agir diante dos desafios que estão postos? Se nós não damos conta de crer no Senhor, como é que nós podemos dizer que fomos chamados pelo Senhor para liderar o povo do Senhor? Às vezes a gente faz aumentar o prazo da prova só porque a gente não acredita. Imagina que sair do Egito e ir até Israel não é uma distância muito longa, mas é uma região difícil. O senhor fez esse trajeto?
de ônibus. Quanto tempo demorou? Sim. 2 dias. 2 dias. Aquela jornada com criancinha de colo, bebezinho, ovelha, gado, com os utensílios. Lembrem que eles saíram do Egito com as malas cheias de ouro, de prata. Não é assim que está escrito? E a marcha então é uma marcha lenta, devagar. E andar nessa marcha mais lenta, talvez durasse ali 1 ano e meio, 2, que é um calor de uns 50 graus, às vezes mais. Mas eles ficaram 40 anos, Deus aumentou a prova, por causa da incredulidade. Agora, tudo que acontece com você, ou é causado por Deus, ou é permitido por Deus. Mas Deus não é culpado dos nossos fracassos. Tem gente que coloca culpa em Deus pelo seu fracasso. O fracasso não é de autoria de Deus. Então a gente não pode culpar a Deus pelos dilemas da vida. A gente precisa encontrar a razão. A gente precisa encontrar a razão. E a gente precisa entender que a incredulidade ofende a Deus. Digam isso aí. Incredulidade ofende a Deus. Tem coragem de dizer de novo? A incredulidade ofende a Deus. Então, as coisas que nos acontecem para revelar o que está dentro da gente. Ontem, eu me entristeci com um telefonema. Porque eu consegui entender o que estava no coração da pessoa do outro lado, com as bobagens que falou. Então entendi que eu não fui um bom professor, que eu não fui suficientemente adequado para ensinar. Os israelitas disseram, veja como está escrito, que Deus tinha levado eles para um lugar mau. Deus não leva ninguém para lugar mau. Lá no capítulo 17 do Êxodo, a turma brigou com Moisés. E aí Deus disse para o Moisés, foi Deus que disse, bate na rocha, fere a rocha. Deus disse para ferir a rocha. Então Moisés não ter entrado na terra prometida não é por ter ferido a rocha, é por ter ferido a rocha a segunda vez. Entenderam? Sim ou não? Na verdade ele feriu a rocha 3 vezes, a primeira uma vez, a segunda ele feriu ela 2 vezes. Agora, qual era o instrumento que Moisés tinha na mão? Uma vara.
É assim que está escrito aí, uma vara. Pega uma vara, encontra uma pedra, uma rocha, uma penha, e vai lá e bate com a vara na penha e vê qual das duas quebra. O que vai quebrar? A rocha ou a vara? Significa dizer, irmãos, que na primeira vez Deus permitiu que a rocha fosse ferida, porque ninguém tem poder de ferir a rocha, que é Cristo. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, verso 4. Bebiam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia, ponto e vírgula, e a pedra era Cristo. Jesus disse no capítulo 10 do livro de João: ninguém tem poder de tirar a minha vida. Ninguém tem poder de tirar a minha vida. A irmã é muito bem-vinda. É a única irmã que eu não fico bravo quando fica andando quando eu estou aqui, é a irmã. Eu entendo entre linhas. Tá. Deus te abençoe. Ninguém tem poder de matar Jesus. Aqueles pregadores que ficam dizendo que o Satanás fez carnaval no inferno, quando Jesus morreu, não aprenderam a ler a Bíblia até hoje. Aqueles irmãos que ficam achando que o diabo ficou feliz da vida porque Jesus morreu, acabei com ele agora, não leram a Bíblia até hoje. Porque Jesus venceu Satanás quando morreu. Jesus não venceu Satanás quando ressuscitou. Jesus venceu Satanás quando ele morreu. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto como aos filhos é dado participarem da carne e do sangue, também ele participou da carne e do sangue, para que pela morte, aniquilasse ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A vitória de Jesus foi a morte. Por isso Satanás nunca quis que Jesus morresse na cruz. Ele tentou impedir isso quando Jesus era criancinha. Teve que fugir para o Egito. Jesus viveu no Egito. Com aquela ofertinha que os magos deram para os pais dele, viveram lá no Egito até o Herodes morrer. Quando Herodes morreu, Deus disse para o José: agora pode voltar que o Herodes morreu. É assim? Depois tentaram jogar ele de um penhasco lá, e a Bíblia diz que ele baixou e saiu por baixo e fugiu. Um outro dia o Pedro que tinha tido a revelação que ele era o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse: você teve essa revelação, isso aí não é coisa de homem, é coisa de Deus. Mas no mesmo capítulo, não é em outro não, é no mesmo capítulo, o Pedro disse para Jesus: não vai lá não, Senhor, que o Senhor vai morrer. Jesus chamou ele de Satanás. Tem pregador que não lê a Bíblia e diz que Jesus estava falando com o outro que estava para trás de Pedro. Não era não, é com ele mesmo. Porque Satanás nunca quis que Jesus fosse à cruz. Por quê? A batalha espiritual, irmãos, de verdade, é a batalha da obediência ou desobediência. Por que o mundo virou um caos? Por causa da desobediência. Pela desobediência de Adão, o mundo virou essa porcaria que vocês vejam. Precisava vir um outro homem, carne e sangue, para vencer isto. E como é que venceria? Obedecendo.
achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, achado na forma de homem, humilhou-se até ser achado na forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então a batalha espiritual é pela obediência. Quem obedece, vence. Quem desobedece, perde. Entenderam bem isso, sim ou não, gente? Toda a parte espiritual do mundo gira em torno disto. Sempre em torno disto. Sempre, sempre, sempre. Quem obedece a Deus é bem-aventurado. Quem desobedece está lascado. Simples assim. Na primeira vez Deus falou com Moisés: fere a rocha. Fere. Porque ali estava prefigurado o que viria depois. Na teologia, os irmãos que são bons disso, dizem que aquilo era um tipo. Uma vez Jesus, numa reunião com fariseus, dizia para eles: vocês examinam as escrituras. Que escritura? De Malaquias para trás, que era o que tinha. Vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam, vocês acreditam, vocês entendem que vão encontrar nessas escrituras a vida eterna. E são estas escrituras que de mim testificam. Se a gente não encontrar Jesus lá, a gente está lendo um livro qualquer. Entendem isso? E a gente precisa ter clareza disto. Então aquela rocha, Paulo, capítulo 10, verso 4 da primeira carta aos Coríntios, dizia que a rocha era Cristo. Então aquilo estava prefigurado que Cristo seria ferido. João 7:37, Jesus, no último dia da festa, se pôs em pé e bradou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Verso, acho que é verso 9, 39, veja. Isso disse ele do quê? Então, o ferimento de Jesus proporcionou jorrar a água que tira a sede de todos, que é o Espírito Santo. Agora veja, na segunda vez, porque foram duas ocasiões. A primeira vez foi no deserto de Sim, numa regiãozinha chamada Refidim. Lá Deus mandou ferir a rocha. A segunda vez foi em Cádiz Barneia, outro lugar. E lá Deus disse: fala com a rocha. Veja. Por que isto? Porque o que Jesus fez, Ele fez uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é suficiente. Por isso, tudo que a gente faz, não pode achar que está complementando a obra de Cristo. Isso é pecado e grave. Mas eu não quero parar nesse assunto. O povo é incrédulo, ou era incrédulo. E o grande problema é quando o líder se deixa contagiar
pela incredulidade. Esse é o problema. Veja, Moisés em princípio fez certo. Está o povo murmurando, falando, desacreditando. Moisés se apartou. Deixa a turma murmurando ali. E ele foi fazer o quê? Como é que está escrito? Ele foi orar. Quando você detecta alguém incrédulo, murmurando, você tem duas escolhas. Ou você fica no meio de murmurador, ou você vai orar. Ou você fica no meio de gente incrédula, ou você vai orar. Tem gente que já esqueceu o altar da oração faz tempo. E continua achando que está dirigindo alguma coisa. Tem gente que esqueceu o caminho do altar da oração já faz muito tempo. Orações mecânicas. Parece mais uma reza. Alguns já esqueceram o que é jejum já faz anos. E dizem, não, mas nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça não jejua. Vai ler a Bíblia. Ouve Jesus. Perguntaram para ele, por que os discípulos do João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, enquanto o noivo está presente, não tem como jejuarem os seus servos. Mas quando ele for tirado, os meus servos jejuarão. Olha aí para o vizinho e diga, depois de 40 dias Jesus foi para o céu. Depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias. Depois de 40 dias ele foi para o céu. Então dos 40 dias até hoje, olha para o vizinho e diga, está na hora de jejuar, irmão. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, a gente cantava, joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Diga aí, joelho no chão, jejum e oração. Pastor precisa orar, obreiro precisa orar, pastor precisa jejuar, obreiro precisa jejuar, a igreja precisa orar. Os servos de Deus precisam jejuar. Tem gente que se Jesus chegar na hora do almoço é capaz de ficar, porque tem gana pela comida de tal jeito que esquece de Deus. Parece esquisito isso. Como é que a Bíblia diz que Deus se irritou com Israel no deserto? A Bíblia diz assim, que o povo dizia, a gente está com fastio, nojo desse pão tão vil. O pão tão vil que eles estão dizendo lá era o maná. O maná tinha gosto de azeite fresco e de mel silvestre. E eles diziam, nós queremos é carne. Está em Números capítulo 21. A gente quer carne. Carne é carne. E aí a Bíblia diz que eles começaram a comer carne. E e saiu carne pelo nariz. Vê se não está escrito isso aí. Comia tanto que saía carne pelo nariz. Sabe gente que parece que nunca viu comida na vida? Tem gente que a gente senta para comer, o garçom chegou e antes do rapaz botar na mesa, ele já está com o garfo lá. Que coisa estranha isso. Ou não aprendeu direito, ou não sei onde é. Ou leu o evangelho do São Benedito, eu acho. E aí Deus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus viverá o homem. Foi lá nesse dia que a carne saiu pelo nariz que Deus falou isso. Então quando o Satanás foi perturbar Jesus lá, Jesus usou isso aí para
mandar o Satanás embora. Manda a pedra virar pão. Jesus lembrou dessa história lá do livro de Números. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Olha para o vizinho e diga: está na hora da gente orar e jejuar mais. Mas Moisés então foi orar. Leia o texto. Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como Deus tinha ordenado. E aí eu queria pensar com vocês o seguinte: tem gente que obedece até a página 2. Deus falou para ir pegar a vara e ir lá ferir a rocha, ele obedeceu. Para falar a rocha, ele obedeceu pegando a vara. Leia aí. Como o Senhor ordenara. Sabe aquele povo que diz: eu obedeço, até a página 2? Quando ele está já com a vara, indo junto com o irmão dele, o Arão, eles reuniram lá a congregação diante da rocha, mas o Moisés estava irritado. Olhem para cá, irmãos. Pastor precisa tomar cuidado, porque senão a incredulidade do povo contamina ele. E a murmuração do povo contamina ele. Sabe aqueles pastores que diz assim: pastor, o senhor deu uma ordem, mas o povo. Pastor, o senhor falou, mas o povo. Irmãos, eu não quero banco atravessado na igreja. Todo banco é de frente para o púlpito. Aí chega numa congregação, está o banco atravessado. Então, pastor, eu ouvi o senhor, mas o povo. Então sai daí, eu vou deixar um outro que vai obedecer o que eu falar. Deus guarde vocês de eu chegar numa congregação e encontrar banco atravessado lá. Não, mas aqui é o lugarzinho especial da igrejinha chamada coral, ou da igrejinha chamada banda, ou da igrejinha não sei o que lá. Tem congregação que pega um banco atravessado do púlpito até lá na porta lá. Aí chega alguém, não pode sentar aqui porque aqui é exclusivo. E fica aquele monte de buraco lá, porque não tem ninguém lá para sentar mesmo. Mas lá é exclusivo. Olha para o vizinho aí e faz assim para ele, ó. E que esperto. Vai cantar? Vem aqui na frente, canta bonitinho, louva a Deus. Terminou, senta lá no lugarzinho dele, fica vendo o pastor pregar. Acabou de cantar? Cadê? Procura um lá. É assim. Mas ele pegou e obedeceu como Deus tinha ordenado. Então Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora seus rebeldes. Quando Moisés chama o povo de rebelde, é fácil falar que o outro é rebelde. Mas ele não é um desobediente? Seus rebeldes. Deus falou para eu conversar com a rocha, mas tá. Quem é mais rebelde, ele ou o povo? Perguntei para o vizinho, você está entendendo tudo, né, irmão?
Seus rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vocês? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Mas Deus não falou para ele falar com a rocha? A rocha já tinha sido ferida. Dias atrás, não me lembro dizer quanto, o Senhor me colocou no coração, eu conversei com os irmãos sobre discípulos que machucam Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, no domingo, Jesus apareceu. A Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. E os discípulos estavam reunidos. Quantos discípulos tinham? Quantos? Quantos, gente? 10, não 11. Porque o Judas tinha ido se suicidar e o Tomé faltou. Tomé faltou. E quem falta, perde. Naquele dia que o Tomé faltou, Jesus mostrou as mãos. Só que o Tomé não viu, ele não estava lá. Naquele dia que Tomé faltou, Jesus assoprou o Espírito Santo. Só que o Tomé não estava lá. Naquele dia que o Tomé faltou, Jesus os enviou. João capítulo 20. Só que o Tomé não estava lá. Naquele dia que o Tomé faltou, Jesus disse: aqueles que vocês perdoarem, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles que vocês retiverem o perdão, ser-lhe-á retido. Só que o Tomé não estava lá. Olha para o vizinho e diga: qual o prejuízo de faltar? Aí os irmãos que estavam nessa reunião com Jesus falaram para o Tomé: olha, Tomé, Jesus veio aqui, foi uma bênção, Tomé. Ele disse: só acredito se eu ver. Faltou. Aí está escrito assim: 8 dias depois, então desse domingo até o outro domingo, estavam reunidos de novo e Jesus apareceu lá com a porta fechada. Jesus apareceu lá. Jesus disse a primeira frase: paz seja convosco. Aí olhou para o Tomé, falou: Tomé, vem aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Agora veja, depois que tem um machucado, uns 11 dias depois, aquilo já está cicatrizando, não está? Ou não está? Você fez um corte, 11 dias depois já não criou aquela casquinha, já não está cicatrizando? Aí vai o Tomé e bota o dedo na ferida. Bota o dedo na ferida. Discípulos que machucam Jesus. E machucam por quê? Porque falta. E quando alguém diz o que aconteceu, ele não acredita. E porque não acredita, bota o dedo numa ferida que já está cicatrizando. Igual aqueles obreiros que não perdoam ninguém, porque no dia da reunião que Jesus falou do perdão, ele faltou. Olha para o vizinho que entendeu tudo, né, irmão? Então Moisés não precisava ferir a rocha outra vez, porque tudo que a gente precisa, Deus já proveu na cruz, na morte do seu filho. Tudo que a gente precisa já tem provisão. Quando a gente escuta alguns pregadores que lê não sei o que para falar sobre Deus proverá, não conseguiram entender ainda quando Deus falou com Abraão, e Abraão conversou com o filho dele. O Abraão recebeu a ordem de ir para o Moriá, levando o filho. E aí o filho está indo com o pai, junto com os funcionários, numa altura do caminho. O pai diz: fiquem aqui que eu vou seguir com o menino. Depois que a gente adorar, a gente volta. Hebreus capítulo 11 diz que essa é a maior prova da fé.
Mas, quando o filho diz para o pai: a lenha está aqui, o fogo está aqui, cadê o cordeiro? A resposta de Deus para o Abraão foi o quê? Meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. O cordeiro é provido para ele, em substituição ao Isaac. Só que tudo que nós precisamos vem por causa de Jesus, o cordeiro que Deus proveu. Se você precisa de saúde, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se você precisa de qualquer coisa, tudo vem por causa da cruz. Na primeira vez que a rocha foi ferida, saiu água. Salmo 78 diz que foi rio, não foi uma aguinha assim não, um córrego não. Tem gente que fica pensando assim: não, saiu um bebedourozinho ali, a turma ia lá, bebia. Não. Imagina 3 milhões de pessoas bebendo. Ali tem um bebedouro, faz uma fila de 3 milhões de pessoas para beber água lá. 3 milhões de pessoas, gente, dá 3 populações de Guarulhos inteira. Guarulhos tem 1 milhão de habitantes. Junta 3 Guarulhos inteiras e bota numa fila para beber água. Vai dar certo isso? Não. Então, quando feriu a rocha, Salmo 78, saiu um rio, está escrito: rebentaram ribeiros de água. É água para valer. Diga aí: água para valer. Muita água. Muita. Mas na segunda vez, Moisés tinha que falar com a rocha. E a rocha ia fazer o quê? Olha o que Deus falou: tu e teu irmão falai a rocha perante os olhos do povo, e dará a sua água. Então, quando Moisés falasse com a rocha ia fazer o que já tinha feito lá, dar a água de novo, sem precisar ferir a rocha. Olha para o vizinho e diga: isto quer dizer que Jesus já foi ferido, e tudo que a gente precisa vem dele. Diga. Então ninguém mais precisa ferir Jesus, machucar Jesus. A gente precisa agora falar com Jesus. Fale com a rocha e ela vai dar água. Fale com a rocha, Ele vai abrir a porta. Fale com a rocha, Ele vai prover a porta aberta. Fale com a rocha, Ele vai resolver a situação. Fale com a rocha, porque o que você precisa já foi provido lá na cruz. Entende isso? O problema, irmãos, é que a gente desobedece a Deus muito fácil. No primeiro episódio, o povo estava bravo, murmurando, querendo apedrejar Moisés. Mas lembrem que pouquinhos versos antes, a Miriam, irmã de Moisés, está fazendo um culto, lá no capítulo 17 do livro de Êxodo. Então, capítulo 16 por ali, ela está fazendo um culto. Eles passaram pelo Mar Vermelho, e ela lá do outro lado faz um culto, uma festa, canta, dança. Mas agora aqui, nesta segunda etapa, a Miriam morreu. Então Moisés está abalado psicologicamente, porque perder irmão não é fácil, especialmente uma irmã que é a responsável por ele ter sobrevivido. Lembra que quando a mãe e o pai de Moisés colocaram ele no Egito,
Quem ficou vigiando foi quem? A Miriam. E na hora que chegou lá na filha do faraó, quem foi que deu a sugestão de colocar uma mãe hebreia? A Miriam. Então Moisés foi preservado. Agora essa moça que cuidou dele, a irmã mais velha, que era como a mãe dele, morreu. E aí ele já está com o sistema abalado, e vem o povo murmurando ainda, e murmura, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Ao invés dele se proteger, ele caiu. Saiu água da rocha a segunda vez, sim ou não? Sim ou não, gente? Muita água. E então alguém diz assim: eu desobedeci a Deus, mas está dando tudo certo. Eu desobedeci a Deus, mas olha quanta água aí. O povo está aí, está bebendo. Eu desobedeci a Deus, mas olha como a congregação está. Eu desobedeci, mas olha o resultado. Coitado. Qual foi o custo para Moisés? Qual foi o custo, gente? Pois é. Pergunta aí para o vizinho: vale a pena desobedecer, irmão? Não, mas é o meu jeito. O pastor cuida lá da sede, aqui eu faço do meu jeito. Então, pergunta aí para o vizinho: vale a pena, irmão? Muitos anos atrás, eu pastoreava a igreja em Carapicuíba, acho que em 1993. Tínhamos um pastor que a gente chamava de pastor geral, que era o pastor Luiz Gonzaga. Ele era pastor de todo mundo, mas em cada cidade ele tinha um pastor. Isso aqui pastoreou Jandira, Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Osasco. Cada cidade ele tinha um pastor. E eu era o pastor de Carapicuíba. Tinha 56 congregações, parece. Acho que era isso. E lá tinha um irmão, cuidava da escola dominical. Irmão bom, trabalhador, amava Jesus, ama a escola dominical, ama tudo. E aí, aquele irmão começou a falar mal do material da escola. E aí, o negócio tomou corpo. Aí a gente tinha que recorrer ao nosso pastor quando foge da alçada, porque aquele irmão era um homem importante da diretoria da igreja. Então fugia da alçada. Aí o pastor olhou para o irmão. O pastor tinha uma mania de pegar a caneta assim. Quando caiu o topete dele assim, ele ficava assim, né? Ele falou assim: o irmão pode mudar o material da escola. Oh, graças a Deus. Falei, então, mas o irmão pode, quando o senhor fundar um trabalho, começar do zero, quando tiver um montão de gente lá, o senhor põe o seu, mas enquanto estiver aqui é com esse que a gente vai trabalhar. O irmão ficou muito bravo. Passou uns 3 anos, eu saí, depois eu voltei e fui ser pastor de lá outra vez, mesma igreja. Cheguei lá, a escola dominical estava uma benção, bem cheia de gente. E aí, irmão? Não, aquela lição a gente aprendeu. Então veja, irmãos, às vezes a gente vê o resultado ali e acha que desobedecer vale a pena. Leia o texto.
Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Só que Deus mandou a ordem, e no verso 8, Deus disse para falar a rocha. Falai a rocha. Então veja, começa o verso 8. Pronto, vira a página aí. E fala, não, no mesmo verso. Toma a vara e fala. Diga, toma a vara e fala. Verso 9. Moisés tomou a vara. Toma a vara e fala, ele tomou a vara. Então diga, ele obedeceu até a página 2. Verso 10 agora. Moisés ficou bravo com a turma, chamou todo mundo de rebelde. Verso 11. Moisés levantou a mão e... Ele não obedeceu pegando a vara. Mas só que na hora de fazer, ele fez errado. Diga, não basta obedecer até a página 2. Irmão, nós vamos fazer essa coluna, a medida do concreto é esta. Viramos as costas e sai para lá. Muda tudo. Não, porque o irmão, que é tio do primo, do avô, de não sei quem, falou. Então, chacoalhe o vizinho e diga, tem que ser obediente. Senão dá rolo. Diga. Às vezes tem gente que pensa que desobedecer dá lucro. Está dando água, veja aí. Verso 11. Saíram, olha lá, muitas águas. Bebeu toda a congregação. E aí ele diz assim, então, eu desobedeci, mas deu certo, ó. Verso 12 agora. Então o Senhor disse a Moisés e a... Então olha para o vizinho. É o pastor, diga, é o pastor e o assessor do pastor. Diga, o dirigente e o segundo dirigente. Pastor Fábio. É o irmão que cuida e o colega dele que ajuda ele a cuidar. Porquanto vocês não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso todo mundo vai ser legal, olha que bênção, todo mundo entrou na terra, vocês não. Pergunta para o colega, vale a pena, irmão? Pergunta aí, vale a pena, irmão? Quem acha que vale a pena, fica em pé. Precisamos, irmãos, entender que as coisas de Deus têm o jeito de Deus. Lembra quando o Davi quis trazer a arca da aliança para Israel, para Jerusalém? Como é que o Davi fez? Como que o Davi fez, gente? Diga, mandou fazer um carro novo, botou bois novos, mandou uma tropa de elite, preparada, guarda pessoal dele, para trazer a arca. No meio do caminho o boi tropeçou. Um soldado botou a mão.
Deus partiu o soldado no meio. Davi entrou em depressão. Foi orar. Deus disse para ele: você está tudo errado. Porque para fazer as coisas que são minhas tem que ser do meu jeito, não do seu. Como era o jeito? Quando Deus mandou o Bezaliel fazer a arca, ele mandou colocar umas argolinhas aqui embaixo. Argolinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E aí pegava uma vara e botava daqui até lá assim, e outra aqui. Ficava um sacerdote aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E a arca tinha que ser carregada no ombro. Então, mas o carro é mais moderno. Eu fiz com todo carinho. Olha a fortuna que eu gastei para fazer isso. E daí? Diga, o jeito de Deus é o certo. Quando você lê lá no livro de Levítico, também no livro de Êxodo, você vai encontrar o seguinte: que Deus separou as turmas de trabalho da casa de Levi e disse: esta turma aqui vão ter tantos carros para transporte de tal parte do tabernáculo. Essa turma aqui terão tantos carros para transportar coisa do tabernáculo. Essa turma terá tantos. Aí chegou numa turma e diz assim: esta turma não terá carro. Eles vão carregar no ombro. Aí alguém diz assim: por que para um tem carro e para mim é no ombro? Pergunta para Deus, eu sei lá, ué. Ele que falou assim. Diga, para alguns, Deus deu certas responsabilidades que não deu para o outro, ué. E a gente precisa aprender a obedecer. Não, mas está dando certo, então. Está dando certo. Paulo era um sujeito esperto. Paulo, pensa num sujeito esperto, era Paulo. Paulo um dia diz assim: eu preciso botar a barba de molho, para que eu não sirva, ajuda um montão de gente a ir para o céu, e no fim eu mesmo ser rejeitado, ou desaprovado. Então olha para o vizinho e diz: que adianta a gente fazer um trabalhão lindo e depois ir para o caldeirão do capiroto? Diga, o pecado traz consequência. Forte, gente. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ceifará. Então, irmãos, eu preciso terminar. Quando Deus diz para Moisés falar para a rocha, Moisés deveria ter feito o quê? Falado à rocha. Não devia ter batido nela. Mas é que tem gente que gosta de espetáculo. Diga, tem irmãos que são espetaculosos. É engraçado que a Bíblia chama um certo grupo aí de rapazes escandalosos. Tem gente que é meio espetaculoso. Você pode orar, mas tem gente que além de orar, ele quer fazer um monte de malabarismo, para mostrar para todo mundo que aquilo acontece por causa dele. Esquece que tudo vem da cruz de Jesus. E a gente tem que falar com a rocha. Não é oração mais não sei o que lá. Tem que falar com a rocha. Vamos dar 68 voltas no templo para Deus fazer as coisas. Você leu isso aonde? No Evangelho do Santo Expedito, é? Creia no Senhor,
Agora, você lendo o texto, você vai descobrir uma coisa. Que Deus disse para o Moisés que eles não santificaram o nome de Deus. O que adianta a gente fazer um monte de coisa em nome de Deus, sem santificar a Deus? O que adianta a gente ver um monte de água jorrando da rocha, se aquilo não é para a glória de Deus? Que adianta a gente fazer um montão de coisa, se aquilo glorifica o próprio homem e não a Deus? Deus não gosta disso. Leia o texto. Vocês não creram em mim para me santificar. Então eu aprendo mais uma coisa. Que a desobediência é por falta de fé. Diga, desobediência é por falta de fé. Mesmo que, como resultado da desobediência, aconteça um monte de coisa. Mas aconteceu, olha a fé. Então, não é fé. Você não creu. É outra coisa. Veja o próximo verso. Como é que está escrito? Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Última frase. Então diga, Deus se santificou, disciplinando Moisés e Arão. Olha para o vizinho e diga, isso é pesado. Deu resultado, aconteceu um monte de coisa, mas Deus se santificou, disciplinando Moisés e Arão. Pergunta para o vizinho assim, vale a pena desobedecer, irmão? Não, mas lá onde eu estava a gente fazia assim. Então, ficasse lá, ué. Jesus disse assim, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Bom. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Alguns lugares têm uma forma de fazer, eu não vou discutir isso com eles, o problema é deles. Paulo disse, quando vocês se juntar, tem que esperar uns pelos outros. Então, se lesse a Bíblia direito, não falava uma asneira desse tamanho. Asneira é coisa de asno, sabe? Então, se lesse a Bíblia, não falava uma bobagem dessa. Na reunião que está Jesus com os 12, tem um copo só. Aí Jesus diz assim, bebei dele todos. Entrega para um assim, segurei. Não, vamos pegar um copo. Bebei dele todos. Aí junta os 12, vem beber todos os 12 junto aqui. Dá certo? Lê a Bíblia. Qual era o problema de Coríntios 11 que Paulo detectou? A ceia era uma reunião fraterna, bonita, que legal. Vamos todo mundo comer. Aí quem é rico leva aqui a picanha, o outro mais pobre leva 1 quilo de linguiça, o outro leva o pãozinho, o outro só leva o fósforo. E aquele que tem mais, come demais, e aquele que não tem, fica sem comer. Aí Paulo diz, vocês não têm casa para comer não, pessoal? Vai comer em casa. É disso que ele está falando.
Então, quando vocês se juntam, vocês não se ajuntam para melhor, vocês estão se juntando para pior. Não é assim que está escrito? Não, estão fazendo a ceia juntando para pior, não para melhor. Então, não, mas é que eu vi ali, é bonitinho, eu acho todo mundo legal, todo mundo recebe um copinho e o pastor recebe uma taça que parece a taça do rei Salomão. Jesus bebeu no mesmo copo que os outros. Chacoalhe o vizinho e diga: fica esperto, irmão, vai ler a Bíblia. Olha para o seu pastor. No dia que esse pastor não servir mais, ora a Deus, Deus põe outro pastor para vocês. Aí ele vai fazer do jeito que vocês quiserem. Mas olha o pastor. Chacoalhe o vizinho e diga: está entendendo tudo, né, irmão? Não, mas ali é bonito, parece até não sei aonde. Então, você acha bonito? Vai para lá. Aqui a gente costuma ler a Bíblia. Não, mas lá o Paulo falou para esperar. Então, esperar o quê? Para fazer pior? Então olha para alguém pertinho de você e diga: Jesus é muito bom, irmãos. Tem coisa que dá resultado, mas resultado de desobediência nunca é bom. O fim nunca é bom. Amém? Amém. Doeu demais? Que Deus abençoe a instrução de hoje. Vamos orar, Senhor. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.